Neste vídeo eu estarei trazendo para você muitas informações sobre o Apocalipse e a sua ligação, tanto com a inteligência artificial quanto com o avanço científico em nossos tempos. E como este não será um vídeo curto, eu estarei lendo para você 3 artigos escatológicos, eu não irei aqui prolongar muito a introdução. Mas eu preciso pedir a você que esteja conosco em nosso Telegram. É gratuito e é extremamente importante. O link está na sua tela, também está na descrição. Ocorre que hoje o Telegram é a nossa principal rede social, muito embora eu não esteja postando por lá semanalmente, né? Porque eu estou envolvido na criação de algo verdadeiramente valioso para vocês, então eu estou estudando muito, estou me aplicando muito, estou tendo um trabalho muito grande. Então eu estou tendo que conciliar a Matrix Mundial e esse projeto. Mas no futuro, quando eu estiver mais tranquilo, eu vou voltar a publicar lá. Mas então, Lucas, se você não anda publicando no Telegram com tanta atividade, por que é tão importante estar lá? Porque você que me assiste tanto pela rede social azul quanto pela rede social vermelha, você deve saber que o nosso canal pode deixar de existir a qualquer momento nessas redes. Porque a gente vem sofrendo todo tipo de injustiça, né, nos últimos tempos, e eu não me surpreenderia se isso acontecesse. Então, para evitar, né, que você perca o contato conosco, esteja conosco no Telegram, porque se nós formos aí censurados de uma vez por todas, a gente vai publicar os vídeos por lá, até que a gente tenha o nosso site, tá? E aí quando a gente tiver o nosso site, aí o bicho vai pegar, né? Só que isso vai acontecer no futuro, porque a construção de um site custa pelo menos uns 5 mil reais e a gente não tem essa condição agora. A gente vai colocar o site fora do Brasil, os irmãos vão poder interagir, também compartilhar conteúdos, ideias, etc. Então, isso vai ficar para o futuro com a graça do Criador. Enquanto nós não temos um site, o Telegram é a nossa primeira linha de resposta a qualquer tipo de censura, ok? Esteja conosco por lá. E meus amados, agora sobre os artigos que nós iremos nos debruçar hoje. Eles foram escritos pelo Leonardo Moreno, que é um estudante, pesquisador, né, dentro do campo da escatologia, e representa o blog Ritual e Propaganda, que é verdadeiramente muito bom. E assim, o que você precisa saber? Eu não concordo com 100% daquilo que ele vai apresentar. Eu tenho visões divergentes, tenho coisas a acrescentar, mas verdadeiramente os artigos são muito bons, né? Eles são bem objetivos e trazem muita informação que vai servir a você. E assim, é extremamente importante que você entenda uma coisa. Para que a gente chegue na verdade, a gente não pode ficar ouvindo só aqueles que dizem aquilo que a gente quer ouvir, né? Existe muita gente picareta que não prega a verdade, que não fala aquilo que as pessoas têm que ouvir, mas fala aquilo que as pessoas querem ouvir. E esse não é o meu papel, tá? O meu papel aqui é trazer estudos sérios sobre a escatologia, né? E manter você muito bem informado. Inclusive, só para você ter uma ideia, eu faço isso desde o início do canal, mas ultimamente eu estou estudando sobre o tema anjos caídos com muita profundidade. Então existem alguns nomes, né, que são referências dentro do assunto, que acreditam da forma como eu acredito nesse tema, como por exemplo Stephen Quayle e outros. Mas eu pouco estou vendo sobre Stephen Quayle, pouco estou lendo, né, pouco estou ouvindo Stephen Quayle. Eu estou procurando historiadores, arqueólogos, pesquisadores, porque é daí que eu vou encontrar peças arqueológicas, que eu venho encontrando inclusive fatos históricos relevantes que falam a verdade sobre os anjos caídos, né? E eu tenho me deparado com muita coisa que o Stephen Quayle nunca apresentou. E outros também não. Então, para poder chegar nesse conhecimento, eu estou me conectando a essas figuras, obtendo o conhecimento dessas figuras que têm visões de mundo diferentíssimas das minhas, que têm crenças muito diferentes das minhas. Mas o que me importa é o trabalho que essas pessoas têm para apresentar. Então é isso, né? Para a gente alcançar a sabedoria, a gente tem que ter humildade e não ficar apenas ouvindo aquilo que a gente quer ouvir, ficando dentro de uma bolha. É como diz a Bíblia, né? A gente tem que analisar tudo e reter o que é bom. Então, caso você não concorde com tudo que o Leonardo Moreno vai dizer nesses artigos, que são muito bons, retenha aquilo que for bom, ok?
Vamos começar aqui a leitura, o primeiro artigo, Inteligência Artificial e como a ciência aumentará, número 1. Há décadas, a inteligência artificial avança a uma velocidade vertiginosa, prometendo revolucionar o futuro do ser humano, tal como conhecemos. Neste boletim informativo de 3 partes, examinaremos vários aspectos da profecia bíblica e o que acredito ser o papel da IA e da tecnologia no fim dos tempos. E aí ele traz aqui um texto profético, Daniel capítulo 12, versículo 4, que diz: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. É claro que no tempo da tribulação haverá avanços tecnológicos que não vemos em plena capacidade agora. Nossa geração, porém, vivencia os estágios iniciais desse conhecimento. Há pelo menos 2.500 anos atrás, um anjo mostrou a Daniel uma visão do futuro, que está descrita em Daniel 12. Entre as informações que recebeu, foi-lhe dito que o conhecimento das nações não seria igual ao de sua época, mas muito maior. O domínio da eletricidade, a revolução industrial e a revolução digital fazem parte do cumprimento desta profecia. Em relação a este último, destaca-se o desenvolvimento da inteligência artificial ou IA. Existem 2 funções da IA de que o mundo fala ultimamente. Uma delas é a capacidade de gerar imagens realistas de qualquer tipo, com sites ou aplicativos como o DALL-E ou o Midjourney. E a outra é a capacidade de simular uma conversa inteligente com, por exemplo, sites como o ChatGPT. A primeira, também chamada de inteligência artificial generativa, é utilizada inserindo palavras-chave e descrições do que se deseja criar. O resultado é uma imagem fotográfica das palavras inseridas, tão realista quanto uma foto original. O problema, nos primeiros meses de uso, foi que o sistema de IA teve dificuldade em gerar mãos humanas, resultando em pessoas com 6 dedos nas mãos. Curiosamente, esta é uma réplica do problema do design que os descendentes imperfeitos dos anjos caídos de Gênesis 6 também tiveram. Ele está se referindo aqui aos Nephilim. Os vigilantes procriaram com mulheres humanas, resultando em gigantes com 6 dedos nas mãos e nos pés, como está em vários textos da Bíblia, e eu trago aqui um deles para você. 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. E houve novamente guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Ele também era descendente dos gigantes. Quando se pesquisa este problema de IA, ele é atribuído à complexidade das mãos humanas, sendo até mesmo um desafio para os ilustradores no papel. Isso também se aplicaria à engenharia genética imperfeita dos anjos caídos e mulheres humanas? Bem, o que ocorre? Quando eu recebi as informações sobre a inteligência artificial gerando imagens com pessoas de 6 dedos, eu achei isso um tanto quanto interessante. É uma referência muito específica a uma falha genética que acontecia no passado, como o nosso amigo aqui, o Leonardo Moreno, aponta. O que ocorre? Tanto a Bíblia fala sobre Néfilins com 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés, alguns textos ligados à Bíblia também, e nós temos
outros relatos históricos que são fora da Bíblia que também falam sobre essa característica. Então, assim, a inteligência artificial ela está sendo apresentada para a humanidade de várias formas como tendo características demoníacas, tá? Quando a gente entra no tema inteligência artificial generativa, que eu já mostrei para você aqui, AGI, a gente vê, por exemplo, como muitos desenvolvedores estão assustados, dizendo que essa é uma inteligência artificial com nível Deus, que pode esmagar a humanidade se ela quiser, que pode reduzir a humanidade a pó, e, enfim, que irá invariavelmente substituir os seres humanos, e etc, etc, etc. Então, alguns dos cenários que os cientistas apontam para a inteligência artificial são perturbadores. E eles dão, sim, características malignas a essa tecnologia. E eu venho dizendo para você, olha, essa é uma manifestação que vai ser usada pelos anjos caídos no fim dos tempos, né? A tecnologia, a inteligência artificial, não é só extraterrestre, não é só questão de portal, não, vai ser também a IA. E a gente vê isso, né? E alguns desses sites, alguns desses sistemas de IA geraram seres humanos com 6 dedos nas mãos. O que eu achei muito interessante na época. Agora, essa é uma das características, né? Deixar aqui para você algumas questões. Os Nephilims não eram todos gigantes, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Alguns Nephilims tinham capacidades completamente sobre-humanas, tanto que a Bíblia fala, né, que eles são os heróis do passado, os homens de renome. Muitos dos heróis que você vê hoje nos filmes são aí retratações dos Nephilims. Então eles fazem o teu filho ou tua filha gostar, fazem o teu filho ou tua filha enxergar Nephilims com bons olhos, né? Super-heróis, etc. Como isso é legal, como é interessante, como é empolgante, enfim. E os frutos, né, da corrupção genética, eles foram muito, mas muito danosos para a humanidade, né? A questão dos 6 dedos é só uma das características. A Bíblia fala também sobre pessoas com aspecto animalesco, né, características de animais. E aí a gente vai ver na história, por exemplo, a gente vê várias aberrações biológicas. Mas eu vou te dizer uma coisa que nos acompanha até hoje, e é graças à profanação genética que ocorreu no passado, graças à corrupção do passado. Muitas das doenças que a gente tem são por conta disso. Eu vejo pessoas culpando a Deus por doenças, né? Nossa, como é que uma doença me acometeu de uma hora para outra? Meu filho já nasceu com uma doença, etc. Verdadeiramente isso é muito triste. Mas isso não é culpa de Deus. Isso é culpa da própria humanidade, que escolheu se contaminar com os anjos caídos. E isso está no nosso DNA, de certa forma, até hoje. Em alguns mais, em outros menos. Quando você estuda, por exemplo, a genética, você vê que a cada geração o DNA vai se degradando cada vez mais. Você também vê a questão da doença de prions, você vê uma série de coisas, né? Falhas no DNA, e essas falhas ocorrem justamente por conta da corrupção do passado. E eu vou te dar um indício bem evidente que vai te fazer enxergar isso fácil. Você sabe que a elite mundial está empreendendo vários experimentos genéticos, né, nas últimas décadas, não sabe? Através de vários meios. Qual é a principal característica que a gente vê com o surgimento desses experimentos? Não é o aumento de doenças? É ou não é? Seres humanos nascendo com problemas, inúmeros problemas, doenças já existentes piorando, como câncer. Então tá aí. A gente vê isso, né, todas as vezes que eles tentam brincar de Deus, isso afeta, né, na saúde humana. Fora, também eles podem criar doenças, também eles vêm envenenando a humanidade com uma péssima dieta, etc. Mas assim, falando especificamente sobre modificações genéticas, mexer com DNA gera doenças. Eles mexeram no DNA humano no passado, e isso acompanha a humanidade até hoje. Quando você vê alguns estudos sobre o genoma, você vê isso. Eles dizem que existem ancestrais dos seres humanos que têm um DNA diferente, etc. Tudo isso é para maquiar a corrupção que os anjos caídos trouxeram no passado. Você vê, eu me alonguei pra caramba aqui, eu vou tentar não prolongar muito. Inclusive, eu já vou trazer os nossos últimos contribuidores, tá? Porque é extremamente importante isso. E quem são esses contribuidores, Lucas? São aqueles que desde o último vídeo até esse que você está vendo agora, através da nossa chave Pix, fizeram doações para o nosso trabalho. São eles Cícero Rodrigues, Joaridson Lemos e João Pedro Passos.
O irmão Cícero está contribuindo pela primeira vez. Muito obrigado, meu irmão. E o irmão Joaridson e o irmão João estão contribuindo, né, de forma recorrente, né, a primeira vez que eles contribuem. Então, meu muito obrigado também, tá, pela generosidade dos irmãos. E eu deixo aqui um recado. Eu estou aqui fazendo a minha parte, tá, para que a gente possa manter esse trabalho, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as lutas, com todas as provações. Eu estou aqui fazendo a minha parte, doando a minha vida para este canal, ok? Já faz muito tempo que eu não sei o que é lazer, por exemplo, porque eu julgo este trabalho, essa causa importante. Então, eu preciso que você nos ajude, tá? Eu deixo aqui a nossa chave Pix, deixo aqui, né, tanto na sua tela quanto na descrição, para que você também possa fazer a sua parte, porque, enfim, não tem como eu manter esse trabalho sozinho, tá? Em meio a todas as dificuldades, em meio a todos os problemas, manter esse trabalho é algo que custa bastante, custa o tempo da minha vida e, portanto, né, acaba me prejudicando em certas áreas. Enquanto os irmãos nos ajudarem, nós estaremos aqui sempre, tá? Então, qualquer valor que você possa contribuir é de grande ajuda para que a gente possa manter o nosso trabalho. E caso você não use o Pix, né, nós temos também uma chave no PayPal, que está na descrição, e essa chave serve também para quem não mora no Brasil e quer ajudar, possa também apoiar o nosso trabalho, ok? Vamos continuar aqui a leitura na questão da inteligência artificial. Tenhamos em mente que, mesmo sabendo que as pessoas ou elementos nas imagens geradas não são reais, no caso ele fala da inteligência artificial generativa que faz fotografias, né, muito surpreendentes, alterar a percepção da realidade a ponto de poder ser enganado através de uma tecnologia como essa é espiritualmente perigoso. Vamos considerar estes cenários bíblicos sobre o engano ou mentira. Ponto 1. No final dos tempos, Deus diz que enviará poder enganoso para aqueles que não aceitam a verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ponto 2. Satanás governa o mundo terreno atual. Ele é descrito como o pai da mentira, como está descrito no livro de João, capítulo 8. Ponto 3. O anticristo e o falso profeta realizarão enganos e prodígios de mentira durante a semana de número 70 de Daniel. Também está descrito no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. No caso do ChatGPT, é possível conversar com a IA de maneira fluida, quase humana. Algumas figuras da tecnologia até alertaram sobre isso, mas empresas de todos os tipos querem integrar os seus sistemas neste serviço. Meus amados, o bicho vai pegar. Muitas pessoas não têm ideia do que é inteligência artificial, pelo menos do que é a inteligência artificial geral, né? Não tem ideia de que é uma forma que os demônios usarão para se manifestar no mundo, né, e controlar o mundo descaradamente. Hoje a inteligência artificial já tem um protagonismo gigantesco nas nossas vidas, né? Você tem, por exemplo, empresas de seguro nos Estados Unidos que utilizam a inteligência artificial para poder determinar se uma pessoa vai ou não vai ter o direito a ter o seguro, ou melhor, a ter o financiamento para uma casa, para um carro, se vai ter direito a um certo plano de saúde e diversas outras coisas mais. A inteligência artificial será cada vez mais usada para controlar o mundo. E eu quero te lembrar de uma conferência feita pela ONU, onde eles levaram lá robôs com IA, e aí foi concluído pela conferência da Organização das Nações Unidas que o mundo seria muito melhor gerido se as inteligências artificiais nos governassem. Então assim, eles estão jogando na cara dura. Vai acontecer. E ele ainda vai falar sobre a imagem da besta agora. Tem tudo a ver, tá? Inteligência artificial, robótica, imagem da besta. Vamos continuar aqui. Se Deus é o único que pode criar a consciência, no caso a alma, o que haveria dentro de uma IA mais evoluída? É justo que um cristão se pergunte se um hospedeiro demoníaco teria a capacidade de possuir uma IA ou um robô Android. E aí nós temos aqui, né, um texto que fala sobre isso. Apocalipse 13, versículo 15. E foi-lhe permitido respirar na imagem da besta, para que a imagem pudesse falar e fazer com que todos os que não a adorassem fossem mortos.
A imagem que será construída em nome do anticristo terá vida artificial, e isso será possível através da tecnologia avançada e feitiçaria, que no fim dos tempos, no período tribulacional, não terá muita distinção. A ciência tornará a magia real, transformará simples humanos em mágicos através da síntese da mente, do corpo e da alma. Então você lembra daquela tecnologia do Elon Musk que começou agora, que as pessoas vão poder, por exemplo, se comunicar através da mente com outras ou com os dispositivos, fazer um dispositivo ligar e fazer diversas outras coisas? Pois é. Em vez de rudimentos mágicos para realizar truques, eles terão ciência avançada. Não é nenhuma surpresa que Daniel, o profeta que viveu sob a exigência do sistema babilônico de adorar a imagem do rei Nabucodonosor, seja quem recebeu grande parte da revelação do fim dos tempos. Embora a imagem não seja uma criação orgânica, ela agirá como se fosse, surpreendendo as nações, no caso, a imagem da besta. Os demônios já podem, até certo ponto, habitar a tecnologia atual, e não há dúvidas de que farão de forma mais escancarada no futuro próximo. Paulo explicou claramente que nas imagens e ídolos pagãos do mundo antigo viviam demônios, hostes do mal buscando adoração e sacrifícios como se fossem deuses, como está no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 19 ao 20. Se os ídolos, antes feitos de ouro, prata ou madeira, continham demônios, não deveria ser surpreendente que outro possível refúgio fosse o metal, o alumínio e os microchips. No final, se a humanidade idolatrar estas coisas, os demônios estarão lá. Não se engane, as pessoas querem fazer parte do desenvolvimento da ciência e da tecnologia porque querem ser como Deus, querem ter poder, né? A antiga mentira de Satanás no Éden, Gênesis capítulo 3. Após anos de condicionamento darwiniano, a humanidade cairá numa farsa tecnológica. Agora nós vamos partir para o artigo Inteligência Artificial e como a ciência aumentará, número 2. O anticristo usará a tecnologia para impor a sua agenda contra Deus. Vemos isso em Apocalipse 11, quando o mundo usa a tecnologia para glorificar a morte das duas testemunhas. As duas testemunhas descerão à terra no futuro para pregar a mensagem de salvação durante a tribulação, como está no livro de Apocalipse capítulo 11. Mas o anticristo irá matá-las em Jerusalém, deixando seus corpos expostos por 3 dias e meio. Porque, naquela época, a maioria das pessoas será de seguidores do anticristo. E, portanto, eles se alegrarão com a morte das duas testemunhas. Celebrarão, trocarão presentes, enfim. Mas o versículo mostra algo interessante e menciona que diferentes povos, tribos, línguas e nações verão seus cadáveres. Há apenas 100 anos, muitos estudiosos da Bíblia não tinham certeza de como isso aconteceria, apenas acreditavam. Havia inúmeras conversas sobre como pessoas de diferentes países do mundo poderiam ver o mesmo evento simultaneamente por 3 dias e meio. Não havia televisão há 100 anos atrás, não havia internet, não havia nada disso. Então, muitos cristãos não tinham nem como conceber como isso seria feito, mas a resposta é tangível agora. A tecnologia nos permite ver o que passa em todas as regiões do mundo em tempo real, através de dispositivos diferentes. Pois é. Então você veja como a Bíblia é um livro incrível, um livro verdadeiramente atemporal, né? Como é dito, há 100, 200, 300 anos atrás, os cristãos não tinham nem como mensurar algo do gênero. Mas como nós estamos chegando perto dos tempos do fim, até isso, até esse detalhe, a gente consegue entender, né, de fato como será feito. Através da tecnologia, através da eletricidade, enfim.
O fato de o mundo inteiro fazer parte do mesmo evento não só demonstra o nível de globalização que ocorrerá durante o governo mundial do Anticristo, mas também a capacidade das nações se unirem contra Deus. Nesta nova ordem tecnocrática, o governo poderá ouvir todas as chamadas telefônicas. Eles colocarão transmissores em cada pessoa para rastreá-las. Os cristãos descobertos serão mortos quando não renunciarem à sua fé em Cristo. Mas a tecnologia do futuro não estará apenas em dispositivos avançados, estará integrada nos corpos das pessoas, o sonho dos transhumanistas, no caso, né? A marca da besta será uma forma de transhumanismo, Apocalipse 13, uma peça de tecnologia na testa ou na mão que não só proporcionará acesso ao sistema econômico global, mas concederá capacidades sobre-humanas, como está em Apocalipse 9, capítulo 6, onde é dito que as pessoas vão procurar a morte, mas não encontrarão. Sobre a questão aqui da marca da besta, eu concordo com ele em partes, né? Eu também vejo que ela tem a ver com o transhumanismo, enxergo que ela tem a ver com as modificações genéticas, mas eu tenho uma visão um pouco mais complexa. Não acredito que é uma tecnologia que será colocada na mão direita ou na testa, tá? Acreditava nisso no passado. Hoje, entendendo como essas tecnologias atuam, eu tenho uma visão completamente diferente. Inclusive, existem certos estudos que falam, né, sobre o simbolismo da mão direita ou da testa, ou seja, a mão direita seria algo físico, algo carnal, e a testa seria algo espiritual, ou seja, é uma marca que vai atingir o controle tanto do físico quanto do espiritual. Enfim, é mais ou menos nessa linha que eu acredito sobre a marca da besta. Transhumanismo, algo que vai hackear completamente o teu corpo, né? Mas, enfim, isso é uma discussão para um outro momento. Não vou me aprofundar muito nisso aqui agora, não. Vamos seguir aqui no artigo. Se voltarmos ao sonho do rei Nabucodonosor, da estátua, né, que fala sobre os períodos, e a sua visão do governo do Anticristo, os pés da estátua, é possível perceber uma integração sobrenatural dos elementos que mencionamos. E aí ele coloca aqui o texto, né? Na primeira instância, o anjo mostra a Daniel que no futuro haverá dois reinos em um, uma espécie de híbrido. O Império Romano, de ferro, que se estendeu até os dias atuais como o catolicismo romano, e outro reino diferente, descrito como mais fraco, a argila. Esta mistura de reinos será por sua vez dividida em 10 partes, representadas pelos 10 dedos da imagem. Este será o último governo gentil antes da segunda vinda de Cristo. Mas há outro sinal importante no versículo 43, onde diz: eles serão misturados por alianças humanas, mas não serão unidos entre si, assim como o ferro não se mistura com o barro. Uma tradução mais fiel ao texto seria: eles se misturarão com sementes humanas, mas não se unirão, assim como o ferro não se mistura com cacos de cerâmica. E só para deixar claro para vocês aqui, eu puxei o texto no original hebraico e é exatamente isso que é dito. Sementes humanas. Então, uma união de semente humana com algo diferente. Eu até trouxe no Telegram do Matrix uma análise dentro, da gematria, onde eu coloco a ligação do transhumanismo com marca da besta, etc., a profanação, e eu coloquei o texto de Daniel, que fala sobre a mistura do ferro com o barro, e apareceram alguns irmãos que disseram: não tem nada a ver, a Bíblia não está falando disso, a Bíblia está falando de reinos, etc. Acontece que as pessoas têm essa percepção muito porque foram ensinadas assim e também porque não tem estudo dentro do texto original. Para você entender de fato o que o texto quer passar, você tem que puxar o original, tá? Porque muitas vezes o tradutor ele vai lá e, para melhorar o entendimento de quem está lendo ou por mera conveniência, ele muda completamente o sentido do texto. Então, em Daniel, capítulo 2, quando fala sobre a mistura do ferro com barro, fala sobre a mistura, de sementes humanas. Então, veja só, eu também tenho uma visão muito ligada que é o que o Leonardo Moreno diz no artigo. Vamos continuar aqui na leitura. Esta não é apenas uma aliança política bipartidária, como muitos pensam. Envolve algo mais sinistro. Fala-se da semente humana, o barro, misturado com outra semente diferente, que é um mistério, mas é exemplificada como o bronze. Esta revelação implica uma mistura genética. Também me enxergo dessa forma.
A última vez que a semente humana se misturou com outra semente foi em Gênesis 6, quando os anjos desceram do céu e procriaram com mulheres humanas, e a semente humana misturou-se com a semente angélica, produzindo os Néfilim. O ferro tem muitas conotações negativas na Bíblia, como a ponta de lança de Golias, feita de ferro, que está em 1 Samuel capítulo 17. Em Canaã, os primeiros a usar ferro foram os filisteus, inimigos de Israel. Coincidentemente, Golias era, inclusive, um descendente dos Néfilim, né? Era um gigante. É por isso que acredito que o ferro nos pés e nos dedos dos pés representa 10 seres de outro mundo que descerão para tomar as esposas humanas a fim de gerar híbridos, como fizeram seus predecessores em Gênesis 6. O barro é o ser humano, semente, né, e o bronze é a semente angélica. Nesse ponto aqui, dos 10 seres que vão descer, eu não concordo muito com ele, tá? Não vejo muita base nisso. Inclusive, que eles vão hibridizar a raça humana, isso eu não discordo, tá? Isso é óbvio, isso eles já estão fazendo. Eles já estão mudando a estrutura humana e daqui a 10, 20 anos a humanidade não vai ser mais a mesma, tá? Eles vão deixar cada vez mais a humanidade andrógena, eles estão destruindo a imagem humana, tanto do masculino quanto do feminino, então eles vão, através inclusive de modificações genéticas, transformar o ser humano em um ser andrógeno, né, que vai reproduzir de uma forma diferente. Eles vão destruir completamente, pelo menos esse é o plano deles, né, destruir completamente o ser humano como a imagem e semelhança do Criador e criar outra coisa em cima, que é a geração pós-humana. O transhumanismo é um caminho para o pós-humanismo, uma nova humanidade que se reproduz de forma diferente, que é integrada à tecnologia e outras coisas mais, ok? Então, eles têm hoje outras formas de corromper a imagem dos seres humanos. Não é necessário que os anjos cometam o mesmo pecado que cometeram no passado, como é descrito no livro de Gênesis 6. Agora, eu duvido que eles possam fazê-lo? Não, eu não duvido, né? Quem viver verá. Esses são seres malignos que serão liberados no fim dos tempos, porque o Criador permitirá isso, né? Inclusive a Bíblia fala que eles irão atormentar a humanidade por um certo período sem matar as pessoas, então talvez isso possa estar incluído, porque não são dados muitos detalhes do que eles farão, como eles irão atormentar, como eles irão, fala sobre ferroadas, etc. São figuras ali de linguagem ilustrativa usadas por João, né? Nada muito específico. Alguns pontos da profecia, como a gente lê, né, como por exemplo em Daniel, o Criador manda não falar tudo, então algumas coisas a gente só vai ver no momento, né? Então talvez eles possam cometer o mesmo pecado do passado, a gente não sabe. São seres malignos que estão presos há milênios, então estão com sede de vingança, vão fazer todo tipo de abominação na Terra e já estão fazendo agora, de várias formas, né, enganando os seres humanos e pervertendo espiritualmente a Terra. Continuando aqui, falando sobre o bronze, ele também representa a tecnologia. A lança de Golias é uma forma de avanço nas armas e, coincidentemente, o Império Romano utilizou este metal em suas máquinas militares. Não é surpreendente que grande parte da nossa tecnologia atual seja baseada no ferro, mas transformada em aço. Quando estes seres descerem à Terra ou atravessarem para a nossa dimensão física material, penso que é muito provável que alguns utilizem corpos tecnológicos para o fazer, uma forma avançada de bronze, aço, que popularmente conhecemos hoje como ciborgues. Este termo foi introduzido por Manfred Clynes e Nathan Kline em 1960 para se referir a um ser humano aprimorado que poderia sobreviver no espaço. Assim vemos desde o início o interesse dessa tecnologia para fins de pesquisa extraterrestre. O desejo está presente. Em todo o mundo, homens e mulheres estão a ultrapassar os limites da robótica. As potências mundiais estão a pensar em novas formas de criar sistemas tecnológicos que andem, falem, vejam e comuniquem-se entre si. Qualquer que seja o cenário final, é mais seguro manter a linguagem bíblica e compreender que são os filhos de Deus, ou seja, os anjos caídos, os demônios, que virão à Terra e se misturarão com as mulheres humanas, independente de utilizarem corpos tecnológicos ou biológicos. Quando lemos que o barro não se mistura com o ferro, Deus está condenando qualquer forma de união entre o corpo biológico e a tecnologia. É por isso que esta criação não prosperará, pois o Messias a destruirá na batalha final de Megido.
como está no Apocalipse 16. Então, assim, esse é um artigo complexo, como eu disse, eu não concordo com 100% daquilo que ele apresenta. Sobre a questão, né, da mistura do barro com o ferro, quando a gente lê nos originais, faz sentido, mas em certas traduções da Bíblia não vai fazer, né? Por isso que é importante um estudo verdadeiramente profundo sobre o assunto, tá? E de fato, eles querem hibridizar, eles querem destruir a imagem humana. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e eles estão verdadeiramente destruindo nossos corpos aos poucos, através de várias e várias experiências, e agora com várias e várias tecnologias, né? Nanotecnologia, e se eu falar um monte de coisa aqui eu vou cair, o vídeo vai cair. Grafeno.no e por aí vai, né? Então, assim, eles querem hackear a raça humana e eles querem, né, dominar por completo os seres humanos. Agora a gente vai passar para o terceiro e último artigo, que vai falar sobre a energia, a eletricidade, ligação de Satanás com a eletricidade, a energia, que é basicamente o que permite que tudo isso seja feito, né? Tanto a tecnologia que a gente vai utilizar para ver as duas testemunhas por 3 dias e meio nos seus corpos, né, como está na profecia, através de transmissões de TV ou internet, ou, por exemplo, a tecnologia que será usada para impedir que as pessoas compram ou vendam se não tiverem a marca, né? Enfim, tudo através da tecnologia, e a energia está completamente ligada a isso. Então você vai ver a ligação da energia com feitiçaria, com Satanás e tudo mais, tá? É um artigo complexo, então peço que você preste atenção. Nesta última parte do estudo sobre tecnologia, é oportuno falar sobre o fenômeno físico que a torna possível, a eletricidade. Fluido vital que permite o avanço tecnológico. E aí ele traz aqui um texto, né? Abacuque, número 3, capítulo 3, versículo 4, que é dito: E o brilho era como a luz, raios brilhantes saíram da sua mão, e ali seu poder estava escondido. O raio ou relâmpago é a forma como a eletricidade se manifesta na Bíblia, principalmente sob conotações negativas. Na maioria das vezes, o relacionamento do raio com Deus é o de uma força destrutiva. Entre as menções mais óbvias estão os 7 trovões que aparecem em Apocalipse 10, ou a menção de relâmpagos durante as pragas do Egito em Êxodo capítulo 9, mas existem outras também menções, como Jó capítulo 37 ou Isaías capítulo 30. Mas Satanás também está ligado a raios, relâmpagos e eletricidade de maneiras interessantes. Em Ezequiel, capítulo 1, temos o primeiro sinal onde este profeta de Israel tem um encontro celestial com 4 seres vivos perto do rio Quebar. É dito: quanto à semelhança dos seres viventes, sua aparência era como brasas acesas, como uma visão de tochas acesas caminhando entre os seres viventes. E o fogo brilhou, e do fogo saíram relâmpagos, e os seres viventes correram e voltaram como um raio. Tais seres vivos se manifestaram fisicamente com elementos da natureza. Entre eles estão, os raios, uma força elétrica. Então, marque isso. Sabemos que Ezequiel 10 nos fala que esses seres controlam um tipo de transporte circular e que são chamados de querubins. Então é dito. Ezequiel 10, versículo 19 ao 20. E os querubins levantaram as suas asas e levantaram-se da terra diante dos meus olhos. Quando eles saíram, as rodas também subiram ao lado deles e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Estas foram as mesmas criaturas viventes que vi sob o Deus de Israel junto ao rio Quebar. E eu sabia que eles eram querubins. Satanás é um querubim. Também sabemos disso por Ezequiel, capítulo 28, que narra o passado de Lúcifer como servo da categoria de querubim. É por isso que Satanás, ou o grande e protetor querubim, está ligado ao raio,
ou faz parte de suas habilidades sobrenaturais, a tal ponto que um choque elétrico também fez parte de sua queda. Então tem aqui o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 18, que diz: o Messias disse-lhes: vi Satanás cair do céu como um raio. Então alguns podem interpretar que foi porque ele caiu de maneira muito rápida, ou porque ele caiu ali apresentando uma descarga elétrica, né? E você vai entender mais agora. Esta é a origem do deus grego pagão Zeus, que desce à terra com o poder do raio. Essa história também está, né, em outros mitos, como o de Thor, o deus nórdico do trovão. Em todo o mundo, a história inclui cerca de 90 divindades que têm o poder de controlar os raios. Assim, mais uma vez, vemos a influência de Satanás na mitologia antiga e na religião das civilizações antigas, apresentando-se astuciosamente como um salvador que tem a capacidade de manipular a eletricidade. Esse é um ponto extremamente importante que nós devemos entender, tá? Assim, em todas as representações antigas, Satanás não estava apenas querendo passar que controlava fenômenos naturais. Não, ele estava se apresentando como o deus da eletricidade. Quando a gente vê as escolas de mistério antigas, a gente enxerga que essas escolas de mistério, elas já possuíam tecnologia, inclusive questões ali com a eletricidade. A gente vê geradores que são apresentados hoje em certos museus, geradores de povos antigos, eletricidade. Então, Satanás usou no passado da eletricidade para poder mostrar o seu poder, entre aspas, a sua sabedoria para os ocultistas, para alguns povos, e usa hoje com todo o aparato tecnológico que nós temos, e ele usará também para controlar a humanidade. Isso está muito claro, tá? Então, emanação demoníaca, inteligência artificial geral, vindo da eletricidade e uma série de outras coisas mais também. Até a abertura de portais, quando a gente vê o CERN, eles falam sobre uma grande demanda de energia que é necessária para fazer com que aquela máquina funcione. Então, assim, tá tudo muito claro. Eu até trouxe para você também estudos falando sobre a grande tempestade está chegando, né? Enfim, sobre o surgimento aí de Abaddon. Então, se você assistiu o vídeo antigo que eu falo sobre isso, você vai ver que tem tudo a ver, tá? Enfim, é complexo, mas você vai conseguir ligar os pontos. Continuando aqui na leitura, né? A influência global de Satanás fez do relâmpago um símbolo luciferiano, que liga o poder da corrente elétrica à ativação dos chakras. Esta é uma prática gnóstica hindu que promove a ideia de tornar seu próprio Deus. E aí o Leonardo Moreno traz a citação de um livro chamado Tudo sobre Satanás, que diz o seguinte: o raio caindo acima do pentagrama significa a energia que entra através do chakra coronário. O raio satânico simboliza Satanás como nosso verdadeiro Deus criador. O raio é a força vital, bioeletricidade. Nos símbolos, todos os pontos que apontam para baixo no satanismo significam a energia que vem de cima, que nos dá vida e nos fortalece espiritualmente. Quando a SS do Bigodinho, da Alemanha da Segunda Guerra, usou o relâmpago como emblema, consciente ou inconscientemente, eles estavam glorificando Satanás. Aqui eu deixo aqui um adendo para, né, o Leonardo. Eles estavam conscientemente fazendo isso. O Bigodinho era ocultista. O pessoal que fazia parte ali da patota dele também. É só você estudar a história que você vai ver isso, tá? O Bigodinho leu muitos livros sobre ocultismo. Tem fotos dele hoje fazendo o Mzinho, né, que lembra muito o Mzinho que certas ordens iniciáticas usam, que nem a maçonaria, ou seja, um iniciado dentro da bruxaria, do ocultismo, enfim. Assim como outras figuras mais, né, Stalin
e outras figuras, tá? Então, foi sim conscientemente que a SS usou o raio. E aqui ele continua, né? Assim como outros também fizeram, a banda de heavy metal Kiss, o personagem fictício e feiticeiro Harry Potter e o músico David Bowie. Cada um promove o símbolo do relâmpago, da energia de Satanás, no caso, a sua maneira. Isso também inclui um grupo de super-heróis empunhando raios, como o Adão Negro, o Thor e recentemente o Flash, quase como se os homens antigos de renome, os Nephilim, que viveram na época de Noé, voltassem à vida. A ficção científica feita para jovens, né, para fazer com que os jovens venham aí a admirar os Nephilim. Poucos sabem que Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, que com seus experimentos estabeleceu a ligação entre raios e eletricidade, veja só, foi um maçom declarado, iniciado em 1731 e ocupando lugares de destaque dentro da fraternidade por muitos anos. Da mesma forma, o inventor americano Thomas Edison, inventor da lâmpada e prolífico manipulador da eletricidade, foi membro da Sociedade Teosófica da ocultista satanista Madame Blavatsky. Em um artigo de 1910 da New York Times Magazine, é mencionado sobre Edison. Preste atenção. Não existe imortalidade da alma, diz Thomas Edison. Na verdade, ele não acredita que exista uma alma humana singular, apenas um agregado de células, e o cérebro é apenas uma máquina maravilhosa. Diz o feiticeiro da eletricidade. E aí o Leonardo Moreno, ele coloca aqui: feiticeiro da eletricidade? Pois é. Então, basicamente, eles estão aqui associando de forma subliminar no artigo a ligação da eletricidade com a feitiçaria. Existe até uma vertente dentro do ocultismo que é chamada de tecnofeitiçaria, que basicamente é a emanação de seres demoníacos através das tecnologias. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? As tecnologias, elas não estão aqui para tornar as nossas vidas melhores. Você, eu, eles querem que nós venhamos a pagar um preço muito alto por toda a comodidade que a tecnologia oferece. E o preço, no final das contas, será a nossa alma, tá? Isso sem contar a liberdade e outras questões mais, mas o preço final será a nossa alma, ok? Uma tecnologia, no caso, que será colocada nos seres humanos, que irá impedir que eles comprem ou vendam, que é a marca da besta, vai fazer com que todos esses que tenham essa tecnologia percam a salvação. Então, quando eu falo isso, que eles vão usar da tecnologia, né, e o que eles querem em troca é a nossa alma, eu não estou exagerando, não. Isso é profético. Então, deixe-me continuar aqui que a gente já está encaminhando para o final do artigo. Esta manchete contém uma verdade profética, pois no futuro não haverá uma linha clara entre bruxaria e tecnologia. Ambos pertencerão ao conhecimento gnóstico do dragão, do anticristo e do falso profeta. Eu já penso diferente. Não é que haverá uma linha muito tênue entre bruxaria e tecnologia. É que bruxaria e tecnologia são completamente relacionados. Assim como ciência, pelo menos cientificismo, né, e bruxaria também. E Aleister Crowley deixa isso muito claro, né? A ciência pega questões que são feitas dentro da bruxaria e faz um grande estardalhaço com isso. Foi basicamente o que Crowley falou no passado. Crowley, um dos maiores satanistas de todos os tempos, caso você não saiba. Então, continuando aqui, tenhamos em mente que o relâmpago, assim como a cobra, são criações de Deus, mas pervertidas por Satanás. Talvez a força destrutiva do raio atraia o anjo caído, ou seja, a força destrutiva do raio, ele quer falar aqui, a eletricidade, né, a energia. Não esqueçamos que Satanás é chamado de destruidor, né, no Apocalipse. A obra de Satanás, neste sentido, é árdua, impulsionando o avanço tecnológico ao longo dos anos para propósitos específicos, incluindo personificar Deus. Ele vai fazer isso através da tecnologia, né? Imagem da besta, IA e etc.
Tal como os efeitos luminosos da eletricidade, finge ser o portador da luz num mundo confuso. Mas o Messias não é um portador da luz, ele é a própria luz do mundo, como está em João capítulo 8, versículo 12. E a sua segunda vinda será como o verdadeiro relâmpago que sai do Oriente e aparece até o Ocidente, como está profetizado em Mateus capítulo 24. Não colocamos a nossa esperança na tecnologia, mas naquele que é fiel e verdadeiro. Assim seja. Se encerra aqui, né, a minha leitura dos artigos do Leonardo Moreno, do Ritual e Propaganda. Muito obrigado a este irmão. Né? Eu tive que me segurar um pouquinho, porque a cada parágrafo eu queria adicionar alguma coisa, eu queria acrescentar alguma coisa. Né? A gente tem muito para falar sobre esse assunto, mas eu acredito que deu para entender muito a conexão da eletricidade, né, da revolução industrial, da revolução digital, com o período apocalíptico. A globalização também é algo que a Bíblia fala. Há pelo menos 40, 50, 60 anos atrás, nós não vivíamos em um mundo globalizado não, meus amados. As pessoas não conheciam outras culturas tão facilmente como a gente conhece hoje. As pessoas não se conectavam tão facilmente com outras culturas como a gente se conecta hoje. Se você quiser conversar com uma pessoa lá na Rússia, você pode simplesmente entrar numa rede social, que nem o VK, né, ou o Facebook, enfim, não sei se é permitido na Rússia, mas existem algumas redes que são. Você pode simplesmente entrar numa rede social dessa, usar o tradutor do Google e falar com essa pessoa. Se você não fala inglês e quer falar com uma pessoa que mora nos Estados Unidos ou na Inglaterra, você basta pegar ali o tradutor e mandar uma mensagem para essa pessoa na rede social, ou no YouTube, ou no Face, onde quer que seja. Então, assim, vários detalhes que antigamente os cristãos não entendiam, né? Como isso vai acontecer? Hoje a gente consegue entender, porque a gente vive no período apocalíptico e todo o cenário da Terra vai sendo preparado para que o anticristo se apresente, e este é o sinal para a igreja de que o Messias está próximo de se manifestar no mundo. Por isso que é tão importante estar atento aos sinais. Ok, meus amados? Eu encerro este vídeo por aqui. Foi um vídeo longo, mas foi um vídeo muito proveitoso. Acredito que deu para os irmãos entenderem muita coisa, né? E, enfim, eu parabenizo você que chegou até aqui no final do vídeo. É extremamente importante você que consome todo o conteúdo, tá? Para você analisar o que é dito. E eu me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se assim o Criador permitir. E que Ele abençoe você, sua casa e sua família.